O título resume muito bem um dos fatos que molda o caráter de Yuji Itadori na obra de Jujutsu. É como se o mundo Jujutsu tivesse criado algo que faria contraparte a Yuji Itadori, um rival, alguém que faria o contrário de tudo que ele acredita em prol de uma ideologia contrária. Esse espelho, esse rival e essa maldição é Mahito, o herói das maldições e a principal antítese de Yuji Itadori. Vamos começar falando pelo modo que Mahito é introduzido na obra, já que assim como Yuji se tornou um feiticeiro na época, Mahito despertou com maldição. Mahito é visto pela primeira vez no domínio de Dagon junto a Kenjaku, lá no capítulo 16 da obra, onde ele questiona a irresponsabilidade de Kenjaku com os outros espíritos amaldiçoados, dizendo que de alguma forma ele havia instigado o Jogo a lutar contra Satoru Gojo. Mahito também parecia feliz por Hanami e Jogo estarem bem, concordando com o plano de selar Satoru Gojo em 31 de outubro em Shibuya. Abre aspas. Nenhuma objeção de minha parte. Iremos nos mover astutos como maldições e hábeis como humanos. O grupo de Mahito é composto por 3 outros espíritos amaldiçoados, todos de grau especial, e o mais interessante é que cada um deles parece incorporar um tipo de manifestação de sentimentos humanos. Jogo seria a representação do medo das chamas, do fogo e de altas temperaturas, mas principalmente o medo em relação a erupções vulcânicas. Hanami parece ser a representação da revolta da natureza contra os homens. Ela queria o extermínio dos humanos por não cuidarem do planeta, isso por milhares de anos, acreditando que um mundo com as maldições do controle seria um mundo com uma natureza mais preservada. Já Dagon seria inicialmente um ventre amaldiçoado de grau especial, mas quando ele surge como maldição, seu formato passa a ser de um polvo que possui o poder dos mares. Assim como Hanami, que representa a fúria da natureza, Dagon representaria a fúria dos mares. E assim chegamos a Mahito, a maldição que une o grupo, o líder deles, aquele que meio que mantém a amizade de todos. Mahito acredita que ele próprio é a encarnação do ódio dos humanos. Por isso Mahito se torna sádico ao brincar com humanos, e sente muito pouco remorso quando acaba os manipulando ou os matando. É interessante ver como Mahito se inicia na obra, ligando o grupo a uma ideologia de ser hábeis como humanos e astutos como maldições. Acredito que nessa passagem, Mahito queria dizer que seu grupo deveria aproveitar o mal dos homens em prol das maldições, usar sua manipulação, preguiça e planejamento para alcançar os objetivos que sua natureza exige. Obviamente, excluindo os erros banais de agir de forma desesperada e cega como maldições fazem, assim como o Jogo fez ao atacar Satoru Gojo. É um modo como Mahito opera, onde ele mesmo não busca aumentar seu ego diretamente, mas busca conquistar o que está em sua frente a todo custo. No capítulo 20, Mahito conhece Junpei e os dois juntos conversam um pouquinho mais sobre a natureza do espírito amaldiçoado. A terra, as florestas, os oceanos, essas coisas que as pessoas temem constantemente. A energia amaldiçoada direcionada a elas é muito grande. Portanto, antes de tomar forma, elas estavam se escondendo e aprendendo. Todos são meus amados companheiros. Novamente, Mahito mostra um tipo de relação romântica ali com Hanami, Jogo e Dagon. São verdadeiros amigos, pessoas que ele mostra-se bem próximo. E assim, ele é questionado por Junpei sobre que tipo de maldição ele seria. Se Jogo representava o medo das chamas, Hanami, o medo da natureza, Dagon, o medo dos oceanos, o que Mahito era? Sou humano? Uma maldição nascida das entranhas daqueles que odeiam e temem outros homens. Mahito, durante toda essa passagem na obra, parece ter uma séria obsessão pela alma e pela natureza que molda todos os seres vivos, como se vivesse uma jornada de autoconhecimento. No capítulo 21, Mahito explica para Junpei sobre a transmutação ciosa, o fato de sua técnica tocar diretamente a alma das pessoas, podendo alterá-las, acreditando que não havia ninguém no mundo que entendia melhor a estrutura da alma que ele, por ser o único que poderia tocá-la e vê-la. Emoções humanas são o resultado do metabolismo da alma. Chamar de coração é algo mecânico demais. Pessoas tornam coisas intangíveis precisas, até demais. Para mim, alguém que consegue ver, a alma é só uma parte do corpo. Nada de especial, ela só está lá. Vidas não têm valor nem peso numa balança. Assim como a água que flui no rio, a vida também é algo que
simplesmente está ali. Isso serve para mim e para você. Não tem significado e nem valor. Nisso, Mahito apenas quis dizer que a vida não faz diferença. Ela é algo que está ali por estar. Se sumir, não mudaria nada. Se nós mesmos não temos valor, então tanto faz se fazermos ou não o que quisermos, ou tirarmos a vida de alguém do modo que bem entendermos. Essa é a moral que Mahito carrega para si. Ele faz o que quer no momento que bem entender. De certa forma egoísta. Coisas como carisma, empatia, solidariedade são coisas para ele, não importa. São inúteis, não são úteis para alguém como Mahito. É contra sua moral. Quando luta com Nanami, Mahito desenvolve mais esse lado ligado à alma, tentando compreender o que liga ela ao corpo, mas sempre olhando de forma bem diferente. Em suas próprias conclusões momentâneas, ele entra na questão de que o corpo sempre irá se ajustar firmemente à alma, e a alma sempre virá primeiro que o corpo. Mas tudo isso que eu falei até agora já se sobrepõe ao que Itadori vivia nesse momento da obra. Os dois iniciaram de forma igual, porém em ideologias opostas, mostrando uma diferença entre a natureza humana e a natureza amaldiçoada. No caso, a natureza humana, representada por Yuji, e a natureza amaldiçoada por Mahito. Nesse momento, Mahito tratava a morte de forma diferente, sem qualquer importância, enquanto Yuji Itadori tratava até mesmo a morte de terceiros que ele nem conhecia como algo extremamente pessoal seu, sentindo muita perda de alguém, ainda mais quando sentiu que ele próprio poderia ter ocasionado essas mortes. Enquanto Mahito buscava o sentido da vida, o autoconhecimento, Itadori parecia buscar colocar em prática os sonhos deixados por terceiros, projetar na realidade expectativas colocadas em si. Porém, ao mesmo tempo que eles são bem diferentes, eles também são iguais, muito parecidos em vários aspectos. Mahito é uma maldição nova, que busca aprender tudo sobre todos à sua volta, interessado por humanos, enquanto Itadori é um aluno novo da escola Jujutsu, que procura entender sobre tudo e todos à sua volta, se interessando bastante pelo funcionamento das maldições. Nanami, depois de lutar com Mahito, afirma o seguinte no capítulo 24. Aquele espírito amaldiçoado é uma criança. Não deve ter passado muito tempo desde que ele nasceu. Ele está aproveitando sua vida de forma egoísta. Tenho que exorcizá-lo o quanto antes, ou ele irá se tornar algo irremediável. Nanami sempre foi muito tranquila e calculista em seus movimentos. Reconhece que Mahito tem um potencial gigantesco e com certeza seria muito problemático lidar com ele com seu crescimento. Ainda mais considerando que ele é apenas uma criança, ainda mais por suas atitudes. Ou seja, sua vontade de aprender se sobressai a tudo, matando muitas pessoas no processo. Na morte de Junpei, Mahito e Sukuna riem de Yuji. Eles são sádicos com aquela situação. Eles querem atormentar o menino. E aqui temos a origem desse quadro. O quadro onde vemos Itadori de frente, enquanto Mahito e Sukuna riem ao fundo, com Junpei sofrendo, representa na melhor forma possível as dores que Yuji vai sofrer em toda a obra. Na maioria das vezes, não podendo fazer nada, não podendo proteger aqueles que ele ama, vendo todos eles caindo diante de suas mãos. Ao mesmo tempo que no fundo, sempre terá um Mahito zombando de suas ações. Itadori foi o primeiro que realmente conseguiu fazer o Mahito sentir danos em sua alma. Foi o primeiro que fez ele lutar de verdade. Ou seja, contra Itadori, Mahito era sim um cara mortal. O inimigo natural de Mahito era Itadori, como a própria maldição acaba declarando. Itadori era a pessoa com a forma perfeita para Mahito matar. Era um cara que instigava a maldição para atacá-lo. Já pelo lado de Itadori, Mahito era a maldição que elogiava. É a maldição que direcionou todo o seu ódio. Toda a frustração que ele tinha, jogou contra Mahito. Então a fonte de cada um deles, pelo outro, era apenas o ódio mútuo. Eles apenas queriam que um fosse pra cima do outro em uma luta até a morte. Depois do primeiro encontro deles, tanto Yuji como Mahito se sentem do mesmo modo. A vontade de voltar lá e terminar o serviço, mesmo que seus corpos no limite, era gigantesca. Mahito até mesmo muda a estratégia ao novamente se encontrar com Si no esgoto, decidindo que no próximo encontro não saberia se poderia vencer o corpo de Yuji, mas faria de tudo para matar sua alma quantas vezes fosse necessário. Já pelo lado de Itadori, ele faz um juramento para si próprio lá no capítulo 31. Abre aspas. Eu não sei o que merda significa morrer direito. Então até eu descobrir e até matar aquele cara,
eu não vou perder de novo. O próximo encontro de Mahito e Itadori acontece lá em Shibuya, no dia 31 de outubro, onde os dois já entram no metrô procurando um ao outro. Itadori atrás do cara retalhada e Mahito atrás de Yuji Itadori. E assim se inicia aquele arco na busca um pelo outro. Porém, quando eles se encontram, a alma de Yuji havia sido morta várias vezes, muitas e muitas vezes. A morte de milhares por suas mãos, os danos causados por Sukuna, os selamentos de Gojo, a derrota para Chozo, em sua frente a morte de Nanami. Até mesmo antes de iniciar o confronto com Mahito, Itadori já estava quebrado, destruído e com sua alma simplesmente em estado lamentável. Mas aprendemos em Shibuya que a alma é o corpo e o corpo é a alma. Nenhum se molda ao outro, eles coexistem. Essa é a lógica do mundo Jujutsu. Enquanto Itadori ainda está afundado na escuridão, sentindo culpa por tudo que havia acontecido ali. No capítulo 121, Itadori questiona Mahito. Questiona porque ele brincava com a vida daquele jeito. E a maldição questiona de volta se Itadori queria que ele refletisse sobre seus atos. Questionando se Yuji queria que ele tivesse remorso quando matasse alguém. E é aqui que vem a afirmação do paralelo dos dois. Abre aspas. Você quer que eu reflita sobre acabar com a vida de alguém, para depois olhar com remorso na próxima vez que eu matar? Eu vou fazer isso, pode deixar. Aqui vai uma resposta simples. Já que você é um cara simples, Yuji Itadori, você sou eu. Até você aceitar esse fato, não tem como me derrotar. No meio da trocação franca entre os dois, Mahito faz um plano, se dividindo no meio e partindo atrás de amigos de Yuji, pretendendo acabar ainda mais com sua alma, até que ele se encontra lá no metrô com Nobara Kojizaka, ao qual ele engana e leva até Yuji. Antes, ele até mesmo mostra ao rapaz que Nobara também estava lutando, dando uma certa esperança para ele. E sem remorso na estratégia, Mahito mata Nobara, bem na frente dos olhos de Itadori, acabando de vez com a sanidade do xamã. Enquanto espancava Itadori, Mahito entra em êxtase e finalmente fala tudo o que ele estava segurando desde o último encontro dele com Yuji. Então ele desabafa e manda esse discurso. O meu talento é tão emocionante. Sim, eu sou uma maldição de verdade. Aposto que você pensou que ia fazer um controle de pragas ou exterminação de fantasma, tipo aquelas histórias de faz de conta. Você veio para Shibuya com uma determinação tão meia boca, não foi? Que inocente, seu moleque estúpido. Isso é guerra. Não uma batalha para corrigir o que está errado, mas uma batalha de verdades. Você e a sua justiça frágil. Você sou eu, Yuji Itadori. Eu mato sem pensar duas vezes. Do mesmo jeito que você salva as pessoas sem pensar duas vezes. Os instintos de uma maldição contra a tal da dignidade obtida pela razão humana. É uma batalha para determinar quem vai continuar de pé em 100 anos. Como você pensou que iria me derrotar se nem entende isso? Me conta, Yuji Itadori. Você já parou para contar quantas maldições você matou? Não, né? Nem eu. Como se eu me importasse com quantas pessoas eu matei? No capítulo 130, Mahito evolui, alcança o seu objetivo na obra, o seu autoconhecimento. Ele entende a verdadeira forma de sua alma. E assim, ele molda seu corpo com a transmutação ociosa, se tornando um corpo espiritual instantâneo de morte desfigurada. Porém, Mahito fala que só vai renascer de verdade quando conseguir matar Yuji, deixando seu velho eu para trás. E no fim da batalha dos dois, ao fim daquela guerra, no golpe final, o raio negro que domina o campo de batalha e se torna superior é o de Yuji Itadori, com a ajuda de todo, derrotando o Mahito. Você tá certo, Mahito. Eu sou você. Eu queria te rejeitar. Convenci a mim mesmo que você estava errado. Mas isso não importa agora. Eu vou matar você. Mesmo que volte com uma outra maldição, eu o matarei. Mesmo que mude seu nome, mude sua aparência, eu irei te matar de novo. Não precisa de razão ou motivo. Talvez depois de 100 anos da minha morte, a razão por trás de minhas ações fiquem claras. No grande esquema das coisas, eu talvez não passe de uma mera engrenagem, mas eu vou continuar matando maldições, até quando eu puder. Esse é o meu papel nisso tudo. Então temos o quadro do lobo e do coelho, a presa e o predador, onde em meio à floresta congelada, aquele que avança para a caça é Itadori, assumindo que, assim como Mahito que nasceu para matar humanos, Itadori nasceu para matar maldições, sendo Mahito
aquele que Yuji escolheu para o seu primeiro alvo. E aqui acaba a rivalidade dos dois, exemplificando como Mahito nasceu puramente para moldar um monstro como Yuji Itadori.